Por que será que as pessoas têm uma grande dificuldade de ter o entendimento quando eu estou aqui trazendo a palavra de Deus? Uma imensa maioria não consegue entender o que é falado. Poucos, e esse pouco eu fico muito feliz quando ele consegue entender, porque esse pouco teve a ação do Espírito Santo na mente e no coração dele para ele entender o que nós estamos falando. E quando nós estamos com a verdade, qualquer pregador que vier aqui nas redes sociais, ele que não fique esperando grandes expectativas de bastante gente fazer isso e concordar com ele. Pelo contrário, ele sempre vai ter que esperar um número pequeno. Por que pequeno? Porque a própria palavra de Deus fala que são poucos que encontram o caminho. Muitos procurarão, mas não vão encontrar. E apertado é o caminho. E a palavra da salvação é loucura para uma mente carnal. É loucura, eles não conseguem entender. Fiz uns vídeos esses dias sobre o pastor Moabel, das heresias dele. A mente dele é tão carnal que ele não consegue entender que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, que a palavra de Deus afirma que habita dentro. Aí a mente carnal dele não consegue entender, porque ele acha que o Espírito Santo tem corpo. Meus amigos, se tiver corpo ou não, a verdade é que o Espírito Santo habita em nós, dentro de nós. Não fala que habita do lado, não fala que habita em união, como ele falou, né? E a mente também do pastor Moabel não consegue entender que Deus está no controle das coisas. Por que ele não consegue entender? Porque acontece tanta coisa ruim, que ele acha que Deus está alheio a tudo isso que está acontecendo. Se ele lesse a palavra de Deus e tivesse a mente dirigida pelo Espírito Santo, ele ia entender que quando o povo israelita, olha, pense bem, o povo israelita desobedecia, ele falava, o próprio Deus, vocês vão comer os seus próprios filhos. O pastor Moabel ia ficar horrorizado, mas já estava predito. Toda essa catástrofe que está no mundo está predito. Deus está sabendo de tudo, tudo tem um porquê disso, por que acontece isso, por que acontece aquilo. Às vezes, a nossa mente não consegue acompanhar essas coisas de Deus. A única coisa que nós devemos é ter fé. Se Ele está fazendo, é porque Ele é Deus e eu acredito nisso. Só que a mente carnal desse pastor, desse homem, não consegue compreender essas coisas. Aí ele começa a ensinar heresias, né? Então, quando eu venho aqui na internet, eu vejo as pessoas, mas onde que está a heresia dele? Eu falei da heresia dele, mostrei os textos bíblicos e a pessoa parece que tem uma venda nos olhos. Sabe por quê? Porque quando nós vem falar de coisas espirituais, tem que ter, junto com a palavra, uma ação do Espírito Santo naquele que está ouvindo. O Espírito Santo tem que abrir a mente da pessoa, porque senão vai ser loucura. Pela mente carnal nossa, é loucura as coisas de Deus, né? Os caminhos de Deus. Quando eu estava no princípio da minha conversão, eu tinha uma vida estável, bem estabelecida, um bom emprego, uma boa casa. Eu tive que largar tudo, abandonar tudo. Parecia loucura. Você está ficando doido, vai largar tudo isso aqui. Sim. Aos olhos humanos era loucura, mas Deus tinha um plano na minha vida. Foi isso que aconteceu. Então, aqui no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 6, diz assim, nós somos de Deus, aquele que é de Deus, ouve-nos. E aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós, o Espírito da verdade e o espírito do erro. Então, já fiz muitos vídeos falando sobre isso, sobre os dois espíritos que atuam na mente da pessoa, no coração da pessoa, para a pessoa não entender. Deus olha cada um de vocês e vê a disposição. E aí, um desses espíritos, ou o espírito da verdade, ou o espírito do erro, vai atuar na mente da pessoa. Se a disposição está de não conhecer a verdade, apenas descobrir onde que tem algum errinho, alguma coisinha, alguma picuinha, você jamais vai chegar ao conhecimento da verdade, né? Então, meus amigos, eu já li esse texto, agora está aqui no livro de Atos, capítulo 16, versículo 14. O apóstolo Paulo estava pregando, e aqui no versículo 14 ele fala
e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. Quer dizer, Paulo estava pregando, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E aqui eu não me preocupo muito, não me preocupo de ver negativação, xingando eu, herege, covarde, porque tem dois espíritos atuando, né? Tem o espírito do erro, apontando que eu sou um herege, isso já é previsto, porque quando nós vem com a verdade, nós vamos ter muitos inimigos. Se você se propor a pregar o evangelho aqui, verdadeiramente, à luz da palavra, o inferno vai se levantar para você. E não fique esperando muitos aplausos. Vai ter pouquíssimo ou quase ninguém te apoiando. Você tem que estar ciente disso. E você tem que estar preparado, porque eles vão falar de você. E você não vai poder tirar eles, porque é Deus que vai cuidar desse povo aí que está falando contra a palavra, não está aceitando. Não é a mim que ele não está aceitando, é a palavra, porque eu estou citando o texto bíblico, mostrando. Eles não querem acreditar, preferem acreditar no herege do pastor Moabel. Mostramos aqui vários textos da Bíblia, que o Espírito Santo habita em nós. A palavra fala habita, mora, não está ao lado. E eles não querem acreditar, fazer o quê? Eu mostrei texto da Bíblia, fiz um vídeo aqui, dizendo que Deus está no controle de tudo. O livro de Jeremias fala, alguém esconder-se-ia de mim, né? Lugar onde eu não possa ver. Ele fala, não encho eu o céu e a terra, isto é, estou em todos os lugares. 23, 24, esconder-se-ia alguém de mim em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra. Aí o Moabel vem falar assim, olha, Deus respeita a nossa privacidade. Só você ver os vídeos dele, que eu estou fazendo no secreto lá, ele não vê. Pelo contrário, a palavra de Deus fala que ele vê tudo. Só que na mente dele tem coisa que Deus não pode ver. Ora, onde que ele tirou isso? Sendo que a palavra fala ao contrário. Deus vê lá o estuprador estuprando. Deus vê. Ou você acha que não? Deus vê essas guerras, Deus vê as maquinações. Só você lê a palavra. Entenderam? E quando Deus falava lá para o povo de israelita, quando vocês me desobedecessem, vocês vão comer os seus próprios filhos. Se o Moabel tivesse nessa época, será que ele ia se escandalizar? Com certeza ele iria. Porque a mente carnal dele não consegue entender os caminhos de Deus. Eu não consigo entender, mas eu apoio. O que Deus está fazendo está bem feito. Eu jamais vou falar contra Deus. E ele falou. Ele falou contra Deus, ele blasfemou. Se a palavra de Deus fala que Deus está no controle, ele fala que não. Se a palavra de Deus fala que o Espírito Santo habita em nós, ele fala que não. E se Deus fala que Deus vê o oculto e o secreto, ele fala que Deus respeita a privacidade. Aí só porque ele teve uma vida ilibada, tal, isso não é garantia de salvação. Não é garantia. Ah, foi um homem assim exemplar. Não importa, mas no final da vida dele ele escorregou e feio. E isso levou ele para o inferno. Se você vê a oração que ele fez na última live dele, você vai ver que ele deixou mais dúvida do que certeza. Ele estava com mais dúvida do que certeza. Ele não falou de salvação da alma dele. Ele falou, Deus, será que eu descobri a verdade tarde? Ele falou que ia partir para a eternidade. Ora, a eternidade tem dois lados. Mas ele não falou qual lado que ele ia. Ó Deus, será que eu não vou estar também junto com aqueles outros, o qual o Senhor vai falar que nós estava errado? Pode assistir aí os vídeos dele. Agora, você pode falar de mim à vontade. Para mim não me atinge nada. Para mim eu vou ter cada vez mais galardões. A palavra de Deus fala. Quando falarem de vós mal, blasfemando de vós. Nós somos santos, eu sou santo. Por quê? Eu me abstenho de pecar, o meu corpo não é mais meu. Já fiz um vídeo explicando a questão do pecado, né? Qual o pecado que não vai ter o Espírito Santo e o pecado que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E eu expliquei, já fiz, só você procurar meus vídeos aí, né? Espero que o Espírito da verdade atua na sua mente.